Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu convido os amados irmãos e irmãs a, de início logo, dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar esse conteúdo, deixar um comentário, mesmo que seja um amém, para que o YouTube veja que o canal tem uma certa relevância e indique os conteúdos para outras pessoas. Pois eu tenho visto que o YouTube tem divulgado pouquíssimo o canal nesses últimos dias. Mas peço aos irmãos que não se esqueça, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações. Hoje estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical e hoje nós iremos refletir as leituras do 19º domingo do tempo comum no ano B, né? E hoje traz referência à Eucaristia. E também vai se falar de Elias, né? O profeta Elias, que se alimentou com o pão dos anjos e seguiu 40 dias e 40 noites de viagem para alcançar o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta, ou melhor, do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 4 ao 8. É a narração daquele momento em que Elias é alimentado pelo anjo com pão e água, né? Pão e água é o alimento do penitente, né? Daquele que está praticando o jejum. E Elias se alimenta desse alimento, podemos assim dizer, de penitência. Um alimento que denota uma tal escassez alimentar. Mas esse alimento não é um alimento qualquer, não é um pão qualquer. É aquele pão que as Escrituras vai chamar nos Salmos de o pão dos anjos. Deu-lhes de comer o pão dos anjos, o pão do céu. Então Elias se alimenta do pão dos anjos e é um anjo que traz esse pão para Elias. E aí nós podemos ver que também é uma figura, né, uma imagem da Eucaristia, de Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu. Vejamos o que diz o texto. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Então, entrar em deserto adentro, nós podemos aqui tirar várias interpretações e vários sentimentos. Deserto adentro. O que é o deserto? O deserto é lugar de penúria, é lugar de escassez, é lugar de fome, é lugar de calor, de sol escaldante, é lugar de solidão, é lugar de penúria. Então Elias entra deserto adentro. E muitas vezes nós entramos deserto adentro, muitas vezes nós somos levados deserto adentro pelo próprio Deus, e muitas vezes as situações da vida nos levam deserto adentro. Então, deserto adentro, no deserto adentro nós nos encontramos conosco, para também nos encontrarmos com Deus. Veja, sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo. Então, esse sentar-se à sombra do junípero é consolo de Deus, né? Mesmo no deserto, Deus traz consolos para nós. Então, o que é uma sombra no deserto? É um consolo, né? É um alívio do sofrimento, da angústia, da dor. Então, mesmo deserto adentro, Deus traz seus consolos para nós. E Elias foi consolado. E, sentando, né, debaixo do junípero, ele pede a morte para si, né, dizendo, agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então Elias reconhece que ele não é melhor do que os pais, ele pede ao Senhor que tire a sua vida. Isso aqui denota sofrimento terrível, né? O sofrimento, a angústia que Elias estava sofrendo é demonstrado por essa fala de Elias, por essa oração de Elias, porém uma oração sincera, né? Uma oração sincera. Não adianta a gente tentar se esconder diante de Deus ou tentar maquiar a nossa intenção, né, diante de Deus, porque Deus conhece tudo. Deus conhece até o que está no mais interior do nosso coração. E Elias rasga o coração dizendo, eu quero morrer. Eu quero morrer. A única coisa que para mim que tem sentido agora é morrer, né? E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. Ou seja, vem o consolo de Deus, né? Depois da angústia, do sofrimento, vem o consolo de Deus. E para Elias o consolo de Deus pegou no sono.
debaixo da sombra do junípero, ou seja, debaixo desse local onde se podia descansar à sombra, ser aliviado do sol escaldante e do deserto, né? De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Então, Elias é alimentado. E geralmente quando nós somos alimentados, nosso corpo pede automaticamente um descanso, um repouso. Vem aquele sono. E Elias volta a dormir. Mas não somente por questões biológicas que induz ao sono, mas porque Elias estava realmente desmotivado e não queria dar continuidade à sua missão. Então, comeu e bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Então nós temos um caminho longo a percorrer. Independente que seja dias, que seja meses, né? Independente que seja anos, nós que optamos pelo Senhor temos um caminho longo a percorrer. E nesse caminho terá altos e baixos, teremos angústias, sofrimentos, às vezes desatentos, né? Mas a frase para nós de hoje é essa: o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Você que me escuta agora, nesse momento, não sei qual é a situação que você está passando, que você está vivendo, mas o que o Senhor diz para nós, para mim, para você, é: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Levantar e comer o quê? Comer o pão do céu. Comer o Senhor da Eucaristia. É nos alimentarmos, mas não das coisas do mundo. As coisas do mundo já estão, né, o tempo todo nos assombrando, nos atacando, nos levando a pecar, nos levando a cair. Mas levantar e comer. Comer o quê? O pão do céu. Não esse pão prefigurado aqui de Elias, mas o pão eucarístico, a Eucaristia. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, da Eucaristia, do pão descido do céu, andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Então, meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje traz para nós a necessidade de olharmos para o nosso interior, de mergulharmos deserto adentro da nossa alma e saber, né, tomarmos conhecimento da real intenção, da real condição que há no nosso coração. O que é que nós queremos? Nós queremos viver? Nós queremos seguir ao Senhor? Ou nós estamos aí na mesma situação de Elias, desejosos de morrermos, desejosos de cairmos, né, e desistirmos de tudo? No Evangelho de hoje, é o Evangelho onde Jesus vem se apresentar como o pão vivo do céu. E aquele pão que ele vai dar, né, ou seja, o pão abençoado, o pão depois da ação de graças, ele vai dizer que é o seu corpo e o seu sangue. E é desse alimento espiritual que nós devemos nos nutrir, né? Porque senão, do contrário, não conseguiremos força para a nossa caminhada, que é longa, né? O anjo diz: levanta-te, Elias, e come, porque tu tens um grande caminho ainda a percorrer. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 6, verso 41 ao 51, que vai dizer o seguinte: naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Então, não há diferença dos judeus para as pessoas nos dias de hoje. Jesus diz: eu sou o pão do céu, né? A igreja diz: a Eucaristia é o pão do céu. Mas o que é que as pessoas fazem? Murmuram, brigam, xingam, como nós podemos ver constantemente fazendo os protestantes, fazendo aqueles que não acreditam, e muitos até dentro da igreja vão fazer a mesma coisa. Vão murmurar contra o pão vivo que desceu do céu. Eles comentavam, né, os judeus: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Então aqui nós podemos ver nitidamente, meus irmãos, que eles não conheciam Jesus.
Eles conheciam aquilo que aparentemente eles viam de Jesus. Porque eles vão dizer, eles comentavam, não é este Jesus? Né? Não é este Jesus? O filho de José? Só que Jesus não é filho de José. Jesus passou a ser filho adotivo de José. Mas na verdade eles não conheciam Jesus. E ele vai dizer, não conhecemos seu pai e sua mãe? Né? Como se eles conhecessem de fato Jesus. Só que o pai e a mãe de Jesus é Deus e a Santíssima Virgem Maria, não é José. Então eles não conheciam Jesus. Eles estavam agindo como se conhecessem Jesus, mas na verdade não conheciam Jesus. E por esse motivo não acreditavam que Jesus tinha descido do céu. Como então pode dizer que desceu do céu? Porque de fato eles não conheciam Jesus. Então, quem não conhece Jesus verdadeiramente, não sabe a sua origem, né? Como Pedro, que por revelação divina disse, eu sei quem tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, Jesus, nessa ocasião, aqui aos judeus, responde, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus está dizendo para os judeus, olha, vocês não fiquem irritados, porque vocês não poderão vir a mim. Mesmo que vocês venham fisicamente a mim, mesmo que vocês venham até a minha presença onde eu estou, mas vocês não virão verdadeiramente a mim. Vocês não se tornarão meus discípulos. Por quê? Porque só pode vir a mim aquele que o Pai atrair. E vocês até podem ter sido atraídos, mas vocês não creram, vocês não acreditaram. E Jesus diz, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Então, não é simplesmente ir até Jesus como muitos foram, mas é ir a Jesus porque ouviram o Pai. Ouviram o Pai e foram até ele. Foram até Jesus, verdadeiramente. Aí sim, é outra coisa. Ser instruído pelo Pai, como Jesus diz, é aquilo que aconteceu com o apóstolo São Pedro. Ele foi instruído por Deus. Deus revela para São Pedro quem é Jesus, que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Messias, o que foi anunciado pelos profetas. Não que alguém já tenha visto o Pai de Jesus, né? Porque alguém pode pensar, então quem vem até Jesus é porque viu o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Né? O próprio Jesus vai dizer, só ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crer possui a vida eterna. E Jesus diz, crê em quê? Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Quem dele comer, nunca morrerá. E por que, meus irmãos, não morrerá? Por que não morrerá quem dele comer? Porque, assim como o pão dos anjos nutriu Elias e deu forças a Elias por 40 dias e 40 noites, e 40 na Bíblia, né, denota totalidade, ou seja, o pão vivo descido do céu, Jesus Cristo, é o pão que dará sustento para toda a nossa vida. E não somente a vida humana, a vida terrena, a vida biológica, mas também para a vida eterna. Ele vai dizer, né, quem comer o meu pão, quem comer a minha carne e o meu sangue, eu o ressuscitarei. Né? Quem comer a minha carne e meu sangue não morrerá jamais. Né? Quem comer a minha carne e meu sangue, o Pai e eu viremos a ele e faremos morada. E como nós iremos comer, né, a carne e o sangue de Cristo? Jesus explica no Evangelho de hoje, versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, veja que ele fala no futuro, o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então o pão que eu darei, qual é o pão que ele iria dar? Era o pão na última ceia, ou seja, era a Eucaristia, aquele pão transubstanciado no seu corpo e no seu sangue, aquele pão ao qual ele, diante dos apóstolos, disse, olha, todas as vezes que vocês fizerem isso em meu nome, vocês estarão fazendo isso em minha memória. Né? Então,
Jesus ordena os sacerdotes da nova e eterna aliança para dar continuidade e perpetuar o sacrifício expiatório de Cristo em forma de sacrifício, sim, mas em forma também de ceia, né? Por isso, um sacrifício incruento, sem o derramamento de sangue. Então, Jesus vai dizer que esse alimento nos dará a vida eterna. E nos dará a vida eterna como? Já agindo nos nossos corações. Veja o que diz o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30 até o capítulo 5, verso 2. Né? A segunda carta de hoje, a segunda leitura de hoje, melhor dizendo. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Aí ele vai dizer, toda amargura, né, a amargura do nosso coração, toda irritação, toda cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de nós, como toda espécie de maldade. Então, todos esses pecados que o Senhor demonstra a nós aqui, por meio do apóstolo São Paulo, a Eucaristia tem o poder de curar, de sanar, de sarar, de libertar. E esse poder do alimento que nos nutre para a vida eterna pode nos tornar cada vez mais de Deus. Então nós precisamos buscar a Eucaristia, nós precisamos pensar naquilo que o apóstolo São Paulo está dizendo hoje e vivermos de acordo com a orientação que ele nos ensina. A orientação dele é: sede bons uns para com os outros, sede compassivos. Compassivo é andar no mesmo passo, né? Se o outro é rápido, eu me esforço para ir com ele. Se o outro é muito lento, eu diminuo a minha velocidade para andar com ele. Isso é ser compassivo. Então, é difícil? né? A falta de compasso acontece dentro da nossa casa? Acontece. A falta de boas ações, bons atos acontece na nossa casa? Acontece, né? A falta do perdão, ele vai dizer, perdoai-vos mutuamente. A falta do perdão acontece? Acontece. E ele vai dizer, né? Perdoai-vos mutuamente como Deus vos perdoou por meio de Cristo, né? E ele diz, sede imitadores de Deus, como filhos que ele ama. Vivei no amor com Cristo, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus, por nós, em oração e sacrifício de suave odor. Isso tudo só é possível se nós dissermos aquilo que os discípulos de Cristo disseram, né? Senhor, dai-nos sempre deste pão. Né? Quando Jesus disse, buscai o alimento que dura para a vida eterna. E eles disseram, dai-nos sempre deste pão. Um pão que dura para a vida eterna. Um pão que dura para a eternidade. Dai-nos sempre deste pão. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça, né, da reconciliação com Ele e do perdão, para assim podermos aproveitarmos verdadeiramente aquilo que é o sacramento da Eucaristia, que é o próprio Cristo que se faz alimento por cada um de nós. Amém. Deus abençoe. Volto a pedir, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse conteúdo e vamos evangelizar. Deixa um comentário, né? Amém.